Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Volte para Caixa. O meu nome é William Meller e te recebo com muita alegria para mais um momento de conversarmos, refletirmos, pensarmos em assuntos que podem fazer um grande impacto, uma grande diferença na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional e pessoal, na maneira como você vem liderando os seus times e também na maneira como você gerencia os seus negócios. Hoje, em mais um episódio, quero refletir com você sobre alguns temas que eu separei aqui na curadoria da semana para a gente analisar alguns pontos que estão talvez transformando a forma como a gente lidera uma equipe, na forma como a gente dá um feedback, faz um one-on-one, conversa com o nosso chefe, negocia uma promoção. Eu sempre tento fazer uma curadoria olhando para tudo que está acontecendo nessas grandes fontes, mas também para o mercado, para as redes sociais, tudo aquilo que está sendo discutido que pode ter um grande impacto para a sua e para nossa carreira de alguma forma. Afinal, quando a gente entende o que está acontecendo ao nosso redor, quando a gente busca ter o entendimento, não pelo hype, não pelo barulho, mas o entendimento mesmo de a profundidade, de entendimento dos dados, o que que os dados indicam, o que que já aconteceu no passado que possa ter uma similaridade com o que está acontecendo no presente, enfim, conectar todos esses pontos olhando para aquilo que faz diferença ser analisado. Como eu disse, o hype, ele está à nossa frente para nos desviar, né, tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção. E a gente quer olhar para aquilo que realmente está se movendo, não o que está fazendo barulho, não o que está gritando, mas o que realmente está se movimentando e para onde esse movimento está indo. E no primeiro tópico de hoje, quero justamente levar você para uma conversa sobre um assunto que já virou motivo de debate aqui nesse podcast. Tem conteúdo no canal, tem bastante conteúdo, até mesmo na minha newsletter, sobre esse tema, que é o retorno ao escritório. Muitas empresas exigindo que os seus funcionários voltem a trabalhar no escritório, alguns debates sobre isso, mas o que que os números, o que que os dados estão nos mostrando agora, nesse momento, na metade de 2026. Vamos lá. O barulho diz que o trabalho remoto está morrendo. Se a gente abrir as redes sociais ou abrir até mesmo alguns portais de notícias profissionais, a gente vai ver informação dizendo que muitas empresas estão fazendo um mandato de retorno ao escritório, um mandato de retorno totalmente ao trabalho presencial. Mas um censo americano mostra que, pelo menos nos Estados Unidos, esse número não se moveu em quase nada, ou o movimento que teve acabou sendo muito localizado e quase irrelevante. Vamos entender esse número. Saiu um documento, né, um documentário feito pela Fortune recentemente com dados do Census Bureau americano. Ele é basicamente um censo do mercado de trabalho norte-americano e é agora fresquinho, de julho de 2026. Esse dado, representado pela Fortune aqui no artigo, ele mostra que a taxa combinada de trabalho híbrido e remoto ficou em 22,3% em janeiro e 22% em fevereiro de 2026, praticamente parada, num período que ela foi analisada nesse período de 2 anos, tá. Janeiro aí de 2024 a fevereiro de 2026. Movimentação, como eu disse, quase irrelevante. A firma que fez a pesquisa, né, a Lessman, ela acompanhou muitas empresas grandes também no mercado norte-americano e obviamente é uma pesquisa que aqui já vale o call-out, né, é uma pesquisa que foi feita em cima do mercado norte-americano, mas que a própria Fortune cita que está sendo verificada e se corrobora por algumas movimentações analisadas no mercado global. Mas eu deixo aqui o ponto de análise para você sempre analisar as fontes daquilo que eu trago para você entender o que que é dado localizado e o que que é dado global, até mesmo para entender o que que está acontecendo agora na sua região onde você trabalha, tá? Mas de volta para a pesquisa da Lessman, eles encontraram que das grandes empresas norte-americanas, 130 das grandes empresas norte-americanas, apenas 3% exigiu um retorno presencial de 5 dias por semana. Isso é obviamente um número muito pequeno, muito, eh, leve, se você compara por todo o barulho que a gente vê nas redes sociais sobre o retorno ao escritório. E veja só que interessante que muitos dos setores que voltaram 100% são realmente setores onde a necessidade desse retorno foi considerada
crucial de acordo com o próprio negócio, de acordo com o tipo de trabalho que aquela função ou aquela indústria exerce. Um exemplo é, por exemplo, é os grandes bancos. Os grandes bancos, eles voltaram, para o escritório, voltaram a ter o seu atendimento no escritório, mas ainda são minoria entre os grandes bancos, aqueles que exigiram o retorno de todas as suas funções. Então, enquanto algumas funções, algumas áreas da empresa voltaram a trabalhar 5 vezes por semana, algumas outras continuam tendo o seu trabalho híbrido ou até o seu trabalho remoto mantido. Aqui é muito interessante, né, analisar, e eu falo isso olhando para a matéria, olhando para os dados que são apresentados pela pesquisa, porque toda semana tem uma manchete nova falando sobre a necessidade de retorno ao escritório, e a gente tem quase uma politização em cima disso, uma politização de pessoas gritando que você precisa voltar para o escritório, que voltar a trabalhar no escritório, olhando para os seus colegas é a maneira correta, e como eu falei, acaba até mesmo politizando os motivos para isso, colocando alguns pontos que não tem nada a ver com o trabalho no escritório e em casa para fazer essa conversa ficar mais acalorada. E por que que você vê tanto disso nas redes sociais? Obviamente porque o algoritmo, malvado como ele é, ele favorece tudo aquilo que gera discussão, que gera debate, que pode gerar até mesmo algum tipo de intriga. Por quê? Porque isso gera engajamento, gera curtidas, gera comentários. Então você vai ver isso, principalmente quando se trata de uma opinião mais forte de alguém sobre o retorno do escritório, cada vez mais frequente, porque o algoritmo vai querer te entregar mais e mais daquilo. Mas agora vamos voltar para os dados e vamos colocar os nossos pés no chão aqui para entender um pouquinho sobre o que que esse movimento nos indica, né? A gente pode achar que essa movimentação pequena em 2, 3 anos é uma boa notícia a respeito de flexibilidade. Seria a flexibilidade dos funcionários vencendo o corporativismo, né. Mas a gente tem que olhar isso sempre com todas as óticas e olhar isso da maneira correta. Se você é um gestor, se você é um líder, você sabe, você entende, você compreende como, quando, onde as funções vão conseguir executar melhor as suas atividades. E, esperançosamente, você conversa com as pessoas que são especialistas naquelas funções para entender como, onde, de que forma elas exercem o seu trabalho da melhor maneira. Porque não há empresa no mundo que não esteja focada em aumentar a sua produtividade, de certa forma também aumentar os seus lucros, é assim que o negócio funciona. O negócio ele funciona dando lucro, dando resultado, aumentando a produtividade e diminuindo os custos. A gente tem dados e fatos mostrando que trabalhar remotamente ou trabalhar no modelo híbrido para algumas funções são melhores, é uma forma até mesmo de salvar dinheiro da empresa e aumentar a produtividade, eu não vejo por que motivo as empresas forçariam os seus funcionários dessa forma a voltar para os escritórios. Mas, de novo, a gente precisa se atentar para os dados e para os fatos. Você, como gestor, como líder, precisa, quando tem um chamado desse de retorno ao escritório, precisa estar com a sua argumentação, com a sua motivação para fazer isso muito bem fundamentada. E assim, até mesmo a sua equipe vai entender, vai conseguir até mesmo apoiar uma decisão, porque entendeu que ela foi tomada de maneira racional e não de maneira emocional, baseada na sua opinião, no que você acha melhor para você. Só que tem um ponto que é bem interessante trazer em cima disso, que é olhar para o mercado de trabalho em cima de quais são as oportunidades que estão disponíveis lá fora também, em que momento que a gente vive. Por quê? A disposição de pedir demissão por causa de uma data de volta ao escritório, ela despencou nesses últimos 2 anos, também vem do censo americano, de 91% para cerca de 40%. Então eu vou repetir aqui para você entender os dados. Há um tempo atrás, pouco tempo atrás, 91% das pessoas pesquisadas disseram que considerariam pedir demissão do seu trabalho caso a empresa decidisse que ela deveria trabalhar 100% presencial. Esse número ele caiu de 91% para 40%. E esse é um dado muito relevante, porque isso mostra que, de maneira geral, as pessoas estão menos motivadas pela ideia de que está fácil mudar de emprego, está fácil conseguir algo novo, caso a empresa decida que elas precisam retornar ao escritório naquele momento. Isso também mostra que o poder de barganha, o poder de negociação, ou o artigo até cita, né, a alavanca de negociação, nesse momento, ela está mudando de lado, ou já mudou de lado.
Durante um período até mesmo recente da pandemia, pós-pandemia, a gente viu o mercado abrindo muitas oportunidades, pessoas mudando de empresas, com até certa frequência maior do que o normal. A gente falou sobre isso aqui no podcast. E isso deu um poder de negociação maior ou uma alavanca de negociação maior para os funcionários. Tinha uma grande gama de oportunidades lá fora, o mundo estava mais propício a movimentações, aqui eu estou falando de muitas indústrias, mesmo sabendo que não são todas, mas o mercado estava mais propício para uma movimentação. Então, obviamente, fica mais fácil para 91% das pessoas naquele momento dizerem que se a empresa decidir que elas precisam voltar ao escritório, elas têm poder de barganha, elas conseguem procurar algo novo. O mercado mudou. No momento, a gente vê uma grande estagnação econômica, um momento mais incerto, até mesmo incerto não só do ponto de vista de economia, mas a gente tem inteligência artificial, ao menos na narrativa, provocando alguns cortes, a gente tem um mundo que está em conflito, então, obviamente, esse número cair tão fortemente, né, para 40% também faz sentido. E, obviamente, o grande desfecho aqui, o grande fechamento desse ciclo de reflexão é que o mercado, de maneira geral, mostra que o trabalho remoto continua de pé. O trabalho híbrido continua de pé. Nada disso está morrendo, nada disso está desaparecendo. O que a gente vê é um momento onde a alavanca que estava muito flexionada para um lado, onde a gente tinha muita movimentação eh, pró-trabalho remoto e empresas cada vez indo mais para esse modelo de trabalho, sem pensar na racionalidade do porquê, agora volta a dar alguns passos atrás e volta a refletir, volta a trazer um pouquinho mais de dados e fatos para entender o que pode e deve funcionar aqui no escritório, que precisa ser uma função presencial, e o que pode também funcionar e talvez até de uma maneira melhor. Tem muitos dados que mostram muitos tipos de funções que aumentam a sua produtividade e a sua entrega trabalhando remoto, e aí essas funções devem realmente funcionar da maneira que elas vão trazer mais retorno para a empresa. E aqui, embora a discussão nos comentários possa até vir a ser essa, né, o ponto de vista humano, o ponto de vista do funcionário, aqui a gente está tratando apenas de números e fatos, porque realmente eu vou voltar para o ponto que eu citei em cima de o que significa ser o negócio. O objetivo do negócio principal era dar lucro, atender aos seus clientes, atender aquela que é a missão da empresa com seus produtos e serviços, e se determinadas funções vão fazer isso acontecer de uma maneira melhor, presencial ou remoto, aquilo esse dado, né, dar lucro, atender melhor seus clientes, seus consumidores, entregar melhores produtos e serviços, deve ser o grande ba basilador ou desse poder decisório em cima do que vai ser melhor para a decisão da empresa sobre trabalhar remoto ou no escritório. Então, para você, né, para ficar a reflexão contigo aqui em cima desse assunto, negocie flexibilidade com dado. Não adianta você trazer dados ou informações soltas como o argumento de pedir demissão, porque o mercado mostra que não é um bom momento para você pedir demissão e talvez essa ameaça soe vazia. Agora, quando você traz alguns dados da sua indústria, mostrando como, por exemplo, que nós citamos da pesquisa, que apenas 3% das grandes empresas norte-americanas estão trabalhando 100% remotos, e você mostra dados, pesquisas, fatos que indicam que o seu tipo de função, o seu tipo de cargo funciona melhor no modelo híbrido ou remoto, esse é o tipo de poder de barganha que vai sustentar muito mais forte a sua voz. Porém, entenda também o que significa o chamado de retorno da empresa. E obviamente, né, se você é um líder, se você tem o poder decisório em cima disso dentro da sua empresa ou tem a chance de influenciar, garanta que a discussão ela não seja tão politizada como ela está sendo agora nas redes sociais e ela possa ser mais organizada, mais calma em cima daquilo que vai trazer resultados efetivos para a empresa. Você trazer as pessoas para o escritório apenas para fazer uma microgestão maior, para manter ela sob o seu controle, para trazer até mesmo o argumento de que elas vão conversar, isso vai ser bom para a cultura da empresa. Pense antes, qual que é a cultura da sua empresa? As pessoas vão voltar a trabalhar de segunda a sexta, 100% presencial, como você queria. Qual o objetivo? Qual o grande ponto em cima disso? É a mesma reunião que acontecia virtual passar a acontecer presencial? É o número de e-mails continuar o mesmo? É a comunicação passar a ser mais
interrupta, né, indo na mesa um dos outros em cima disso, ou você tem um bom ponto, um bom dado que sustenta que certas funções trabalhando no escritório vão trazer um melhor retorno para o seu negócio. Decida baseado em fatos e você vai poder decidir de maneira muito mais inteligente. Muito bem, e com isso a gente faz o fechamento desse nosso primeiro tópico e a gente fica preparado para se movimentar para o próximo assunto, que é para falar um pouquinho sobre inteligência artificial e criatividade. A IA deixa você mais inteligente, deixa você talvez mais criativo. Mas será que o seu time em conjunto também está sendo mais criativo usando esse tipo de tecnologia? Essa é a pergunta que moveu um artigo muito interessante na MIT Sloan Management Review, uma publicação recente deles na revista, onde eles juntaram 4 estudos diferentes. Olha que interessante, eles juntaram um estudo de escrita de contos, soluções de economia circular, concurso de humor e histórias contadas em grupo. Pontos muito diferentes, muito divergentes, mas que exigem uma certa criatividade para solucionar um problema. Eles colocaram os grupos de estudo e em todos os grupos, a pessoa que utilizou inteligência artificial, ela teve um destaque individual melhor. Ela conseguiu produzir resultados, ideias muito melhores em comparação ao grupo. Porém, olha só que interessante, esse número talvez ele deveria ser comemorado, certo? As pessoas estão utilizando uma ferramenta, uma tecnologia, estão conseguindo ter resultados melhores. Olhando apenas para esse dado isolado, muito bom, certo? O problema é quando você olha para o todo, entre todas as pessoas que utilizaram a inteligência artificial para resolver aquele tipo de problema ou que exigia algum tipo de criatividade, como no caso do humor, dos contos. Todo o grupo produziu um resultado, mesmo as pessoas que trabalharam isoladas ou em grupos diferentes, todas as que utilizaram inteligência artificial produziram resultados muito similares. Ou seja, a criatividade, aquilo que faz, né, não fez, faz, ainda faz esperançosamente o ser humano ser único, foi justamente deixado de lado pelo uso da tecnologia. E esse é um ponto de discussão que abre um leque muito interessante para a gente abordar o tema de criatividade, até mesmo do que significa ser você mesmo quando você está utilizando uma ferramenta que influencia o seu pensamento, as suas conclusões, ou até mesmo corrobora o que você já pensa. O que eu quero dizer com isso? O processo de criatividade, o processo de ter ideias, ele é um processo que ele não é de construção somente, ele é um processo de destruição. O próprio processo de inovação, em geral, ele é muito citado, né, nos livros do Schumpeter e outros grandes autores que falam de inovação, como um processo onde você destrói um processo de pensamento, você destrói um processo administrativo, se for uma questão empresarial, onde você destrói um tipo de pensamento, né, básico e você cria algo novo que não existia. Isto, obviamente, é um processo de construção de ideia, mas que exige destruição daquilo que é dado como o pensamento geral, como o óbvio. Afinal, se continua sendo óbvio ou se é o que já é pensado por todo mundo, não é criativo. Isso é muito interessante porque a história do estudo e o artigo ele começa assim, ele vai nos mostrar que, opa, espera aí, então a inteligência artificial está nos ajudando a aumentar a criatividade, porque o estudo começa citando o ganho individual. Só que quando você olha para o grupo inteiro e as pessoas que utilizaram a ferramenta, você percebe que o efeito ele se inverte, é um efeito negativo. A diversidade de ideias caiu vertiginosamente em diversas empresas e o artigo cita isso com alguns dados. E tem um detalhe que é muito cruel: o ganho de criatividade individual ou o ganho individual em geral, ele pode sim ser muito bom no curto prazo, porque olhando para uma empresa, você vai ter funcionários fazendo mais rápido e talvez melhor as suas funções, as suas tarefas, os seus processos, mas no longo prazo, você tem uma homogeneização, uma construção muito equalizada entre o seu time, entre as diferentes mentes humanas que você tem. E qual que é o perigo aqui?
O perigo é justamente ao longo do tempo você quebrar todo o seu processo de inovação, porque agora, aos poucos, os seus times, as pessoas que trabalham juntas, estão pensando igual. Então aqui com essa reflexão fica um alerta muito interessante, porque não há uma solução muito simplista, o próprio artigo cita isso, né? A inteligência artificial, ela vai levantar esse nosso piso individual, esse nosso ganho individual, mas vai trazer esse risco para os times. O máximo que a gente pode fazer nesse momento é trazer essa discussão e pensar sobre como a gente lida com o processo de inovação dentro das nossas empresas. Se você lembrar, a gente abordou sobre isso, né, sobre algum tempo atrás, sobre empresas que decidem colocar até mesmo o seu lab de inovação, o seu time de inovação, embora isso seja um termo que eu um termo que eu não sei se eu concordo muito, né, o separar inovação em times, em escritórios, mas muitas empresas fizeram isso separando quase que uma empresa à parte, muitas criando startups dentro da empresa, para que esse núcleo, esse círculo, ele pudesse ficar separado da cultura organizacional e evitar pensar como a empresa já pensa. Todas as grandes disrupções que aconteceram, onde uma grande empresa investiu em uma ideia e conseguiu ela mesma quebrar, né, ela mesma dentro do seu mercado inovar, a gente viu isso com os bancos digitais no Brasil, por exemplo. Todas elas foram, ou a grande maioria, com labs separados, com estruturas separadas fora da grande empresa mãe, para evitar esse modelo onde todos pensam igual, que é muito comum e é quase inevitável quando você tem uma cultura organizacional forte influenciando como as pessoas pensam. E aqui a gente coloca, né, como reflexão final, a ideia de que pensar está realmente ficando mais raro. Mas o que que a gente pode fazer para proteger a nós mesmos? A gente acabou de citar a empresa, a gente acabou de citar que é um momento delicado para líderes, mas a minha reflexão final é justamente o que eu tenho tentado fazer com inteligência artificial no meu processo de construção, até mesmo no processo de curadoria que eu faço aqui para esse podcast, que é o de sempre garantir que quem está pensando antes de validar, antes de melhorar com a inteligência artificial, ainda seja eu mesmo. Se eu estou escrevendo um texto, a ideia original daquele texto escrito, ela tem que ser minha. Se eu estou tendo uma ideia para um vídeo, a ideia original tem que ser minha. Eu posso, é claro, utilizar uma ferramenta que vai me ajudar a buscar fontes que eu até então desconheço, buscar ideias que são opostas ao que eu estou pensando, mas eu tento sempre, eu até já citei isso na minha newsletter, usar dentro dos prompts que eu escrevo para a inteligência artificial, a necessidade de ser desafiado. Então eu tenho essa ideia, o que que eu estou deixando de lado? Me mostra quais são os parâmetros, as perspectivas que eu não estou analisando aqui nessa minha ideia, e assim eu consigo ser desafiado, porque quando eu sou desafiado, eu consigo evoluir. Agora, se a gente vem utilizando inteligência artificial apenas para corroborar o que a gente pensa e continuar pensando da mesma forma, a gente fica cada vez mais preso dentro dessa caixa de uma maneira muito perigosa. E aí a ordem obviamente importa, né. Você primeiro pensa para depois a inteligência artificial refinar. Você primeiro tem que garantir que o humano que existe ali em você, os humanos no seu time, eles estão iniciando, né, estão sendo a parte crucial e estão sendo a parte também que finaliza. Afinal, a responsabilidade por cada entrega que você faz, do ponto de vista pessoal ou profissional, ela é totalmente sua. Não importa se o e-mail foi escrito por inteligência artificial, ainda é o seu e-mail. E obviamente aqui o que eu quero deixar para você, também, é que a ferramenta que deixa todo mundo melhor, que deixa todo mundo bom, ela é a mesma. Mas a forma como você utiliza, o modelo que você trabalha ou pensa utilizando essa ferramenta, é o que vai trazer o seu diferencial. E aqui o seu diferencial, ele vale tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional. Obviamente, focando no lado profissional, se existem diversas outras pessoas que têm a mesma função que a sua, utilizando a ferramenta da mesma maneira que você utiliza, adivinhe qual vai ser o grande diferencial que vai fazer você ser um pouquinho diferente ou melhor diante desse grande grupo. Sim, é ser você mesmo, é trazer as suas forças e até mesmo as suas fraquezas, mesmo utilizando a ferramenta, e garantir que você apareça entre cada processo e cada entrega que você faz.
Muito bem, e com isso a gente consegue fazer um gancho muito perfeito para o nosso próximo tópico, que é para falar sobre alinhamento. A gente acabou de falar sobre pessoas pensando iguais ou o perigo de pessoas pensarem iguais em grandes grupos, e hoje eu quero falar daquele momento onde parece que está todo mundo alinhado, todo mundo concordando, mas na verdade tem um grande silêncio na sala que ninguém fala, que é um desalinhamento secreto. Vamos falar sobre isso agora. Quando o seu chefe fala, ou o grande gerente que está presente na sala, o líder da organização, aquele que está falando sobre uma decisão que está sendo tomada, que pode ser pequena ou grande, quando ele fala estamos alinhados, o que, será que aquela frase está significando naquele momento? Será que significa que realmente não há nenhuma divergência? Ou será que significa apenas nesse momento não estamos atrapalhando um ao outro? Esse é um ponto bem interessante e esse assunto ele foi a capa da Harvard Business Review, a última agora de julho de 2026, onde um artigo, uma pesquisa muito interessante em parceria com a Boston Consulting Group trouxe uma tese bem relevante que eu achei que, no mínimo, traz uma reflexão muito bacana para o momento que a gente vive, onde conflitos e debates em alguns momentos são influenciados e em outros momentos são totalmente deixados de lado. A gente deixou até mesmo, talvez esqueceu o quanto a divergência de ideias são importantes para que as empresas, os pequenos grupos, até mesmo as famílias, os países, enfim, possam crescer. A tese do artigo ela fala que a maioria das grandes transformações organizacionais não está falhando por causa de uma execução ruim. Ela está falhando muito antes disso, por conta de um desalinhamento silencioso. É isso mesmo. De acordo com a pesquisa, mais de 70% das empresas não conseguem superar os seus concorrentes do setor ou executar as transformações que estavam dispostas ou planejavam fazer. E isso é algo que não é novo. A gente já o artigo cita que ao longo dos últimos anos a linha, né, o ciclo, ele tem sido cada vez mais negativo em cima de grandes transformações e grandes mudanças organizacionais. A gente consegue implementar o digital, a gente consegue implementar a tecnologia, mas quando chega no momento do alinhamento entre pessoas, algo ainda está falhando. E aqui o problema tem um nome, segundo o artigo, é justamente quando a liderança acha que concorda, acha que entende o porquê, acha que todo mundo está alinhado sobre a mudança, mas a verdade é que foi um concordar silencioso. As pessoas balançaram a cabeça na reunião, com medo de levantarem as suas mãos e serem rechaçadas por pensarem diferentes, por perceberem que algo não vai funcionar. E esse silêncio, talvez você esteja ouvindo e pensando que a culpa é daquele funcionário, a culpa é daquela pessoa que percebeu que tinha algo errado e não levantou. Só que isso é sistêmico e não acontece apenas em uma empresa, não acontece apenas num time. Isso está acontecendo de uma maneira geral em grandes organizações, em médias organizações e pequenas organizações também. E o problema é, a gente pode pensar, ok, esse desalinhamento ele vem então com pessoas brigando, pessoas discordando. Não. E esse é o maior problema. De acordo com o artigo, é justamente o contrário que vem acontecendo, são as pessoas concordando. É o alinhamento de fachada, porque as pessoas não querem entrar numa briga, não querem entrar no debate. É aquele acordo falso que nasce de uma conversa vaga, onde as pessoas não entenderam as motivações, não entenderam o porquê de um novo projeto, não entenderam, inclusive, por que algo daquele tipo está sendo priorizado naquele momento. Só que ninguém tem energia para levantar a mão e discordar. E aí veja bem que é, como eu disse, algo sistêmico. O mercado, o mundo como um todo, está num momento de conflito muito grande. Tudo está politizado. As pessoas têm medo de dar as suas opiniões sobre muitos assuntos porque tudo vira motivo de briga ou debate. O que eu estou falando de um ponto de vista mundo, não apenas trabalho. Aí você traz isso para o ponto de vista da organização e você percebe que cada vez mais as empresas e os times estão ficando parecidos entre si. O Patrick Lencioni, ele falou muito bem no seu livro, nas suas pesquisas, sobre a importância de ter momentos onde os times vão se confrontar. E não é um confronto negativo, é um confronto onde justamente as pessoas começam a se sentirem mais confortáveis trabalhando naquele grupo para discordarem dos seus colegas, para discordarem de uma outra opinião, de uma outra ideia, trazerem a sua ideia e tentarem ter ali um debate onde vai fazer o time construir
uma conclusão. Não apenas a voz mais forte, não apenas a voz do líder, mas a equipe, a empresa construir uma decisão. É por isso que os momentos de conflito, o Lencioni vai chamar isso de storming, eles são tão importantes, porque esses conflitos, ele criam aquela coesão nas equipes e criam aquela coragem das pessoas falarem quando algo que elas acham que vai dar errado. E aí eu tenho certeza que provavelmente você já saiu de uma reunião onde todo mundo concordou, todo mundo balançou a cabeça no final, mas tinha várias pessoas que não entenderam, não houve um alinhamento muito correto, e uma semana depois as pessoas estão reportando problemas, que é justamente algo que poderia ser resolvido com uma simples pergunta naquela reunião de alinhamento anterior. E para quem lidera, o risco aqui é confundir, né, a ausência de um conflito, todo mundo concordando, com a presença de um acordo. As pessoas simplesmente concordarem, simplesmente balançarem a cabeça, não quer dizer que está tudo bem, você pode mover-se. Você, como líder, como gerente de uma área, como gerente de um projeto, você tem que ter a sua forma de trabalho, onde você garante, sem forçar a barra, que as pessoas estão entendendo com o que elas estão concordando. E para fazer isso, você precisa funilar cada vez mais o que significa estar alinhado. Estar alinhado significa todo mundo entender quem vai fazer o quê, por que algo vai ser feito, como algo vai ser executado, por que isso vai ser executado, pensando na conexão com a estratégia, o que essa decisão de prioridade vai afetar, por que estamos fazendo isso agora e não depois, por que outra atividade está sendo despriorizada. Você precisa garantir que essas questões não sejam uma dúvida que fique remoendo a cabeça das pessoas depois da reunião. Isso precisa estar claro o tempo todo. E aí, obviamente, quanto mais específicos nós somos, melhor. Quando você tem aqui o papel de decisão, né, tem a caneta de uma decisão, você precisa fazer-se muito claro, mostrando por que uma decisão está sendo tomada e como aquela decisão vai afetar o trabalho das pessoas, o que deve ser feito e quem vai fazer o que, como eu disse. E aí, obviamente, se a gente volta porque eu falei no começo, né, aquela ideia de um líder, alguém dentro da sala falando: "Estamos alinhados?" ou perguntando, o que a gente espera aqui é que justamente se um conflito precisa surgir de ideias divergentes, de pessoas que acham que algo não vai funcionar, aquilo emerja. Só que para isso, também a liderança aqui vai ter um papel crucial, de gue que é de garantir que naquele ambiente, naquele momento, naquele time, as pessoas se sintam confortáveis para fazer isso. E aqui eu não estou falando apenas de segurança psicológica, do ponto de vista de tratar melhor o humaninho trabalhando com você, eu estou falando aqui de realmente resultados práticos para sua empresa e para o seu projeto. Se você não cria um ambiente onde as pessoas conseguem levantar as suas preocupações, conseguem levantar um problema que elas viram, ou até mesmo discordar umas das outras e discordar dos seus líderes, você está construindo um ambiente onde as pessoas vão concordar, executar e se algo falhar, falhou. Aqui a gente perde até mesmo um pouco daquele ownership que a gente espera das pessoas, sabe, o senso de dono. Para provocar esse senso de dono nas pessoas, em cada membro do time, a gente precisa garantir que o senso de dono, ele valha de alguma coisa, que quando elas levantem um problema, aquilo seja discutido. Isso não significa que elas vão ter a razão ou que elas vão passar acima da liderança só simplesmente porque perceberam algo errado, mas elas precisam entender que se elas viram algum problema e elas levantaram, aquilo vai ser debatido, aquilo vai ser levado a sério. Elas não vão ouvir apenas um não como resposta ou, pior ainda, o silêncio da liderança como resposta. E é por isso que eu quero deixar para você, né, que essa reflexão sobre as pessoas que concordam rápido demais não deveria ser confortável. Se você está saindo de várias e várias reuniões de decisão, reuniões importantes de alinhamento, onde todo mundo simplesmente acena a cabeça e o silêncio permanece, pare de achar que isso é um time bem alinhado e comece a se perguntar o que isso significa, o que significa o silêncio. E a pergunta que eu quero deixar para você também é: qual foi a última reunião que você conduziu, que você finalizou entendendo que todos estavam alinhados, e aí descobriu algumas semanas depois, talvez alguns dias depois, ou umas horas, que na verdade ninguém entendeu o que foi decidido naquela reunião?
Com isso, muito bem, nós fechamos aqui os 3 temas que eu separei para o nossa conversa de hoje. Eu quero te agradecer por estar comigo em mais um episódio e também te convidar a sempre trazer aqui os seus insights, as suas ideias, até mesmo o seu feedback daquilo que você acha que vem funcionando bem ou mal no nosso podcast, para que a gente possa fazer algo que melhora a cada semana, a cada episódio. Conto com você, conto com as suas ideias, para que a gente possa fazer isso aqui juntos. E eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor se você puder trazer as suas opiniões, as suas ideias, né, temas que você gostaria de ver mais, temas que você gostaria de ver menos, modelos, formatos, assuntos, deixa o seu feedback, eu vou ficar muito feliz de ouvir eles e eu leio cada comentário, leio cada, contato que eu recebo, vou ficar muito feliz de ler também o seu, tá bom? Vejo você no próximo episódio, até mais.